Bom dia, Eli. Bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos a mais essa meditação. Graças a Deus. E nós estamos cada dia aprendendo da palavra do Senhor. Nós estamos entesourando, estamos armazenando os ensinamentos de Deus. Graças a Deus, muito obrigada pela sua presença, por você estar compartilhando com a gente, estar junto com a gente nessa busca. Eli, minha querida, tudo bem? Tudo bem, primeiro você conta para nós o que você está fazendo no meio do mato. Conta isso. Eu estou aqui em Ubatuba e graças a Deus eu consegui aqui um sinal bem legal e está dando para a gente interagir. É isso daí. Então vamos abrir a palavra de Deus. Nós estamos acessando Sabedoria com Salomão aqui no livro de Provérbios na Bíblia. Hoje nós estamos no capítulo 19, estamos aproveitando muito bem, estamos semeando para o nosso ano de 2021, meditando, acessando sabedoria, recebendo chaves importantes que vão nortear a nossa caminhada durante o ano de 2021. Mas antes disso, nós vamos pedir a graça de Deus sobre nós, porque para o assunto de hoje nós precisamos de muita graça de Deus. Quando a gente diz aqui essa saudação, graça e paz, e a gente fala quase que no automático, e você que está chegando aqui, está vindo caminhar conosco, talvez pela primeira vez, quando a gente diz graça e paz, a gente está fazendo uma saudação, que a gente está desejando que a graça de Deus, que é favor imerecido, graça é de graça, não é por obras, não é por merecimento, graça de Deus, o favor de Deus, mesmo sem você merecer, esteja sobre você. E a paz de Deus, que é uma paz que independe das circunstâncias, é uma paz que vai além das circunstâncias, é paz no meio da confusão, é paz no meio da tempestade, e é paz no meio da paz. E essa paz no meio da confusão, no meio do caos, no meio da crise, ela escapa ao nosso entendimento. Como ter paz no meio da aflição? Paz de Deus vem da certeza, e por isso ela é paz. Ela vem da certeza que Deus começou um relacionamento comigo e Ele não vai deixar esse relacionamento. Ele estará presente todos os dias da minha vida. E no que me diz respeito, Ele vai cuidar e levar a bom termo. Não significa ausência de dificuldades. Significa em todas as coisas, em todas as circunstâncias, mais do que vencedores. Vamos lá, então? Vamos pedir a graça de Deus. Querido Deus, em nome de Jesus, venha a tua graça, a tua paz sobre nós. Espírito Santo, fala ao nosso espírito, direto do coração de Deus, direto do coração do Pai. Que sabedoria você deseja nos ensinar nesta hora? Nós desejamos acessar a sabedoria de Deus. Fala conosco de uma forma muito clara que nós possamos entender. Em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o uso da língua. Ei, lá vem de novo esse assunto. Vem de novo, porque ele está permeando todos os livros da Bíblia, no Velho Testamento e no Novo, de uma forma muito relevante. Aqui no livro de Provérbios, Salomão fala muito do uso da língua. E já ontem, no capítulo 18, já tinha referência sobre esse assunto. No versículo 4 do capítulo 18, nós lemos: as palavras do homem são águas profundas. Sabia disso? O que sai da sua boca, água profunda, quase não dá pé, precisa ficar assim, né, se esforçando. Mas a fonte da sabedoria é um ribeiro que transborda. Ribeiro é uma água mais rasa, mais suave, sem aflição nenhuma, até a gente tem uma ideia, aponta para uma ideia de refrescante, de muito agradável. Essa é a sabedoria.
E no versículo 20 e 21 também tem referência. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. Em outra versão diz, ele comerá com fartura do que sai da sua boca. No capítulo 18 ainda, ontem já tinha essa referência. E no versículo 21 do 18 ainda diz assim, a língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Tem poder sobre a vida e sobre a morte. A gente cria com a nossa boca, no modelo de Deus que criou, dizendo, haja luz, haja luzeiros, haja. Nós criamos com a nossa boca vida ou morte. O que está saindo daí? Que saia a vida. Que saia a vida. E aí nós já linkamos com o nosso capítulo 19 e vamos falar do uso da nossa fala. Porque é muito importante. Vai desde o livro de Provérbios até Jesus trazendo no Novo Testamento alertas, sinais, cuidado com o uso da sua fala. No versículo 5, eu convido você a ler comigo. A testemunha falsa não ficará sem castigo, e aquele que despeja mentiras não sairá livre. Ai, que coisa horrorosa! Como eu não tinha pensado nisso? Será que você está pensando assim? Como é que eu não tinha pensado nisso? A testemunha falsa não ficará sem castigo. Não vai ficar por isso mesmo, não. Esquece que quando você mente, vai passar batido. Estratégia do pai da mentira. Fazer você pensar que aquilo vai morrer na praia, que aquilo vai ficar de qualquer maneira. E aquele que despeja mentira não ficará livre, não sairá livre. Significa que quem profere mentira, quem dá falsa testemunha, fala com falsidade, não ficará sem castigo, sem consequências, mas as consequências o alcançarão. Ele semeou mentira, ele vai ter uma colheita, vai ter que administrar essa colheita. Nós já vimos aqui no capítulo 18 que, em primeiro lugar, vai comer com fartura. Primeiro, isso vai voltar para ele. Para quem está fazendo mau uso da fala dessa forma, vai voltar para ele em primeiro lugar. Por que essa relação de causa e consequência? Falou mentira, vai se responsabilizar, porque não vai ficar no oculto, escondido, porque isso é um princípio da palavra de Deus. O que é um princípio? São leis eternas. Sabe a lei da gravidade? Você solta, ele cai. É um princípio, é imutável, é criado por Deus. Princípios criados por Deus são eternos. Preste atenção. Você pode errar, você pode se enganar, você pode, por um tempo, ter a intencionalidade de errar. Mas você não quebre princípio, você não seja doido, você não seja insensato. Você não seja tolo de quebrar princípio. Princípio é causa e consequência, é semeadura, é colheita, não foge. O uso da língua, falando a verdade, é princípio da palavra de Deus. Vamos lá, você usando mal a sua fala e proferindo mentiras, você está infringindo uma lei de Deus, um mandamento da lei de Deus. É tão princípio, é tão forte, que é um mandamento de Deus. Está lá nos 10 mandamentos, o primeiro código de leis que nós temos conhecimento na humanidade. O primeiro é o código de Hammurabi, depois esse dado por Deus para Moisés. Para Moisés, quantos anos? Vale até hoje, porque são princípios eternos. O 9º mandamento diz assim, Êxodo, capítulo 20, no versículo 16.
está o 9º mandamento. Anote aí no seu bloco de anotações, você nunca mais vai ter vontade de contar uma mentirinha branca, uma mentirinha santa. Ai, diga que eu não estou. Ai, diga que eu estou ocupada. Não é mentirinha branca, não é? Quanto mais mentirinha que não é branca, ah, meu Deus do céu. Corre, 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 corre a partir de hoje. 9º mandamento. Êxodo 20, versículo 16. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não darás falso testemunho. Falou mentira, você está dizendo um testemunho falso. A respeito de alguém, quando você fala de alguém, ou a respeito de você mesmo, o que é pior, o que é burrice extraordinária quando você fala de você mesmo. Ah, eu não fiz. Ah, eu fiz tal coisa. Eu falei. Não, eu não falei. Quando você fala de você mesmo, aí é assinar um atestado, né, de incompetência. Princípio da palavra de Deus, mandamento, não dar falso testemunho contra o teu próximo, contra ninguém. É um princípio da palavra de Deus fazer o bom uso da fala e falar a verdade. Segundo ponto importante, não subestime a sabedoria de Deus. Quero trazer um bom dia para quem está comigo aqui no Instagram. Fernanda Ribeiro, Espaço Valentina, Veneza, alguma palavra aqui que eu não consigo identificar, porque fica muito na abreviação. Mas sejam todos bem-vindos. Vocês que estão aí no YouTube também, sejam bem-vindas. E Eda chegou antes de nós ou nós ganhamos de você nessa corrida de acessar o YouTube? Vamos aqui, segundo ponto importante no uso da nossa fala, não subestime a sabedoria de Deus. Não subestime. Vamos lá, não fique achando que vai dar em nada. Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. É uma verdade que está aqui na palavra de Deus. E se os olhos dele estão sobre toda a terra, ele está considerando tudo. Você fez um pacto que você deseja a proteção de Deus sobre a sua vida. Você fez uma aliança com Deus. Ele vai cuidar de você. E você vai andar nos princípios dele. E este de hoje é um deles. Versículo 27 do capítulo 19 diz assim: se você parar de ouvir a instrução, meu filho, irá afastar-se das palavras que dão conhecimento. Você está ouvindo, você está lendo aqui sobre sabedoria, fazer bom uso da fala. Então, não é para você deixar para depois. Não é para você achar que, que legal isso. Não, é para você sair obedecendo. Não se afaste. Se você parar de ouvir a instrução, você vai se afastar das palavras que dão conhecimento. Continue lendo aqui na palavra de Deus o que diz sobre verdade e sobre mentira, mas saia praticando. Não ignore, não deixe de lado. Versículo 28 diz assim: a testemunha corrupta zomba da justiça. Zomba da justiça. Ah, meu Deus. A testemunha corrupta, falar mentira. Não importa se você está no tribunal ou se você está a sós com o seu marido, ou com o seu filho, ou com o seu funcionário, ou com o seu, o seu próximo, quem estiver perto de você, não importa. Testemunha corrupta, com a sua atitude, você está zombando da justiça, está dizendo assim, isso não vai dar em nada, essa mentirinha não vai dar em nada, a justiça te alcança. Estou te contando hoje. E a boca dos ímpios tem fome de iniquidade. Iniquidade é pecado repetido, é pecado intencional. Isso é iniquidade. É quando você já, não se preocupa em controlar o seu comportamento, você já largou e já vai no automático para tudo que é ruim. 29, os castigos estão preparados para os zombadores e os açoites para a costa dos tolos. Preste atenção nisso. Se você, sendo testemunha corrupta, testemunha falsa, você zomba,
para os zombadores tem castigo preparado. Aviso, sabedoria. Nós estamos acessando as chaves hoje. No versículo 29 diz que há castigo para o que mente. A verdade sempre aparece. Sempre aparece. De que forma a verdade sempre aparece? Não é? Nós já vamos saber. Vamos lá para o livro de Mateus, Jesus trazendo esse ensino no capítulo 7 e no versículo 24. Diz assim, Mateus 7, 24, diz assim: porque quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Você está ouvindo sabedoria no livro de Provérbios, direto de Deus, através de Salomão, através de mim, através da Bíblia que você está lendo aí na sua casa. Quem ouve e pratica, está escrito aqui, é uma pessoa prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha, sobre um alicerce firme. Essa rocha aponta para Jesus. Jesus é a verdade, Jesus é essa rocha. Ele completou todos esses ensinamentos aqui no Novo Testamento. Então, é para a gente prestar atenção mesmo. E no versículo 27 diz assim, 26, quem ouve estas minhas palavras e não pratica, é como insensato, que construiu a sua casa sobre areia. Areia movediça. Põe o pé na areia, você vai afundando. Não tem firmeza, é a mentira. Se você pratica esta palavra, você é homem prudente, é uma pessoa prudente. Você é insensato se você nem der bola para o que nós estamos falando aqui. Construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram contra aquela casa e ela caiu. Eu acho que é daqui que vem aquela frase, aquele ditado, um dia a casa cai, um dia a casa cai. Ou alguém te pega na mentira e diz, a casa caiu. Você já ouviu muito disso? É esta casa construída em cima de mentira, em cima da areia. Firme a sua vida na verdade. Você estará firmado na rocha, que é Jesus, e você não vai cair, você não vai se abalar. Vamos lá para o terceiro ponto das nossas considerações, da nossa meditação hoje. Primeiro princípio, recapitulando, viver na verdade, não mentir, é um princípio. Princípio se obedece, se respeita, não se discute. Princípio. Segundo, não subestime a sabedoria de Deus. Ela nos alcança, ela nos alcança. A verdade sempre vai aparecer, sempre virá para a luz. Aí você vai ficar com cara de quê, né? Então, aí fica inventando outra mentira para justificar aquela mentira e está todo mundo vendo que você está mentindo. Coisa feia, né? Caiu no descrédito. Terceiro ponto, paternidade. Quero que você repita comigo assim. Paternidade. Isso. Quem é o seu pai? Quem é o seu pai? De quem você é filho? De quem você é filho? Vamos lá no Evangelho de João. Aqui no Evangelho de João, gente, nós já estamos indo para o último item da nossa meditação, quase no final, e você não pode perder isso. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João. O que é Evangelho de João? É aquele que está entre os 4 evangelhos. Primeiro é Mateus, Marcos, Lucas e o quarto é João. E lá no final da Bíblia tem uma porção de livros pequenininhos. Também tem João lá. Lá são as cartas
que o evangelista João escreveu. Cartas de João, cartas de Pedro. João escreveu 3 cartinhas, estão no final, algumas têm um capítulo só, 2 ou 3, mas aqui eu estou me referindo ao Evangelho de João. E você vem aqui no capítulo 8 comigo, e no versículo 44 nós vamos ver uma revelação para hoje. Quem é o seu pai? De quem é o seu filho? Ah, Jesus amado, tenha misericórdia na nossa vida. Versículo 44. Vocês, Jesus dizendo, ele estava se referindo a um povo que estava levantando falso testemunho dele, dizendo, você é tal coisa, e ele não era, não é? Ele está dizendo para essas pessoas que estavam dando falso testemunho sobre ele, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo deles. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. O diabo é o pai da mentira. Quando alguém mente, está testemunhando de quem é o seu pai. Está falando a linguagem dele. Quando mente, fala a sua própria língua. A língua dele, o idioma dele é a mentira. Quando você mente, está mostrando quem é o seu pai. E ainda aqui no capítulo 8 de João, no versículo 31, ainda Jesus está falando isso, hein? Jesus. No versículo 31, Jesus diz assim, disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, que estavam dando testemunho, crido que ele é filho de Deus, que é Deus mesmo aqui na terra, que é o Messias. Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos e conhecerão a verdade e a verdade vos libertará. A verdade liberta, a verdade aponta para quem é o nosso Pai, de quem nós somos filhos. Nós somos filhos do Pai da verdade, nós somos filhos de Deus e estando na verdade a liberdade. Se você mente de medo de se escravizar, de ficar refém na mão de alguém, se você mente porque você tem receio de ficar escravizado na mão de alguém, ele vai te escravizar, ele vai tripudiar em cima de você, você vai ficar refém dele, você está enganada. Está enganada. O pai da mentira que diz isso e diz os desdobramentos. Se você fala a verdade, se você vive na verdade, se você é transparente, vivendo integralmente na verdade, vem de dentro de você, já vem no automático, você não fala mentira, você fala verdade automaticamente, porque você está cheio da natureza do seu Pai, do seu Criador. Você fala a verdade, você vive em liberdade, não tem ninguém que se levante para se acusar. Mas você tal dia falou, porque você demonstrou, porque você deu a entender. Não dei a entender nada, não fiz nada. A verdade é essa, se você entendeu por sua conta. Eu vivo na verdade, já assume a sua natureza, de quem você é filho. Convido você para ir um pouquinho mais para frente, no capítulo 14, ainda do Evangelho de João aqui. Capítulo 14, no versículo 23, diz assim. Jesus nos convida a ser como ele. Se lá nós lemos que o homem sábio, em Mateus, Jesus contando, que o homem sábio edifica a sua vida sobre a rocha, vive na verdade, vive nos princípios de Jesus.
aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 23, diz assim: Jesus respondeu, palavras de Jesus, se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará. Nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama, não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto estou com vocês. Ele estava falando porque ele ainda estava aqui na terra. Mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele está falando do Espírito Santo, que Deus enviou depois que ele ressuscitou. Enviou para quem crê que Jesus é o Filho de Deus, que é o Messias que veio pagar o nosso preço e nos religar a Deus. Quem crê nisso, recebe o Espírito Santo. E o que o Espírito Santo faz? Lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu disse. Depois diz, no versículo 27, deixo-lhes a paz minha paz lhe dou, e aí vai, e fala da paz que ele dá, que nos traz tranquilidade em meio a qualquer circunstância. O Espírito Santo vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar. Ele vai nos ensinar. Se você, em determinada situação, não sabe o que fazer, preciso mentir, porque se eu falar a verdade já era. Acorda. O Espírito Santo vai te ensinar como falar a verdade, como administrar essa situação, sem que você ponha o pé na mentira, na areia movediça. Ele vai te ensinar como administrar essa situação, você falando a verdade, põe o seu pé em cima da rocha, tenha compromisso com a verdade, firme a sua vida nos princípios de Jesus, que está aqui se colocando, mostrando que Ele é a rocha, que Ele é a rocha, onde é o alicerce onde você pode firmar a sua vida. Essa situação de que você vai mentir, de medo de ser refém de quem está ali na sua frente, é uma mentira, e hoje você está sendo liberto, porque você está lendo a verdade aqui na palavra de Deus, no que Deus mesmo está dizendo. No versículo 26 diz que o Espírito Santo nos fará lembrar desses ensinamentos. Então, você preste atenção nos sinais, porque na hora que você estiver propenso a mentir ou acabou de dizer uma mentira, o Espírito Santo vai te dar um sinal. Opa, atenção, preste atenção aí, o que você está fazendo? Tem outra forma de resolver isso? Isso aqui vai te trazer, o Espírito Santo te faz lembrar, você fique sensível, você deseje ter compromisso com a verdade, e o Espírito Santo vai te ajudar, vai falar com você na hora certa, e para você não mentir. Mas se você mentiu, você já desfaz na hora esse pacto com o pai da mentira. Não quero nada com Satanás, não quero nada com o diabo. Deus, eu tenho compromisso com você, me ajuda a administrar essa bananosa que eu me meti, essa confusão que eu me enfiei, você me ajuda a sair daqui, e Deus vem na hora e te ajuda a administrar essa situação. Eu não estou afirmando que Ele vai te livrar e você vai sair bonitinha, princesinha. Muitas vezes você vai precisar arcar com as consequências, mas Ele vai estar junto com você. Ele vai estar junto com você, administrando, te libertando, te dando paz e te fazendo sair mais vitoriosa, crescida, com mais aprendizado de toda essa situação que você ficou. Como chegar a Deus pela verdade? Não através de falsos caminhos. Como chegar a Deus, que é essa sabedoria, que é essa verdade que nós estamos vendo aqui. Não é através de falsos caminhos. Não é através de, tantas sugestões tem, todas as religiões são boas, levam a Deus, mentira, do diabo
levam nada, muitas levam a descumprir princípios que estão aqui na palavra de Deus, inclusive nos 10 mandamentos. Algumas religiões nos conduzem a ter comportamento, religiões, manifestação da sua fé, nos levam a ter comportamentos que vão contra os princípios daqui, que estão inclusive nos 10 mandamentos. E aí você está sendo realmente enganada. Nós chegamos até Deus através de Jesus. De Jesus. Aqui nós lemos no capítulo 14, né? No capítulo 14 de João, ainda no versículo 6, diz assim: Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus escreveu isso aqui, leia e tenha como verdade. Eu sou o, não é um dos. Sabe quem inventou aquela? Que um dos? Não. Um é indeterminado. Algum, talvez, quem sabe. Eu sou o artigo definido singular. É um. Eu sou o. Aponta para o único. Não é um dos. É o único caminho para a verdade e para a vida. Ninguém vai a Deus senão através de Jesus. Nós reconhecemos as qualidades de N pessoas que passaram por essa terra e foram generosas, entregaram a sua vida em amor ao próximo, etc, etc, etc. Mas caminho até Deus é João 14, versículo 6. Deus tem compromisso com a verdade. Quando você estiver necessitando, achando que é impossível não dizer a verdade, falar uma mentira, lembre dessa frase, que minha fala fique soando no seu ouvido. Deus tem compromisso com a verdade. Ele é a verdade, ele defende os seus. Ele defende você, ele me defende quando nós estamos falando a verdade. Ele entra na situação. Efésios, capítulo 4, versículo 29, diz assim: nenhuma palavra torpe. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja, ao povo de Éfeso, aos cristãos que moravam em Éfeso, dando esse conselho: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas o que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Que a nossa palavra, que o uso da nossa voz, da nossa fala, seja útil para edificar as pessoas, conforme a necessidade de cada um, para que recebam graça, sejam palavras de vida. Ser filho de Deus é falar a verdade. Deus nos ajuda a administrar as consequências de falar a verdade e traz até livramento da retaliação do diabo, do cativeiro, da prisão do diabo. Deus vem em nosso socorro. O que o Espírito Santo falou com você nessa meditação? Gente, eu já sabia disso muito, mas hoje o Espírito Santo fez brilhar na minha mente muitas verdades que eu já sabia, teve relevo e ampliou muito mais o que o Espírito Santo está falando com você nesta meditação, o uso da nossa fala. Quero voltar lá no início da nossa conversa de hoje. Deus criou todas as coisas. Vou pegar aqui para você, no livro do Gênesis, no capítulo 1, logo nos versículos primeiros. No princípio criou Deus o céu e a terra. Era a terra sem forma e vazia. Trevas cobriam a face do abismo e o Espírito de Deus se movia. O Espírito de Deus já estava lá no momento da criação. Disse Deus, versículo 3, haja luz e houve luz. Versículo 6, depois disse Deus, haja entre as águas um firmamento e separe águas de águas.
haja. Deus cria com a palavra. Ele colocou em você e em mim a habilidade, a capacidade de falar, e Ele continua criando hoje através da minha fala e através da sua fala. Preste atenção nisso e tenha compromisso com a verdade. Que a nossa fala leve vida, que nós sejamos parteiras que trazem vida, que levam vida. Não seja coveiro, que leva à morte. Deus nos abençoe. Vamos orar. Faz um compromisso com Deus. De hoje em diante, não quero nem pensar. Nem que venha de dentro de mim. Fora toda espécie de mentira. Não é só mentira com a nossa fala, mentira com a nossa aparência. Ai, tem gente que quer ostentar, 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 e se consome, e consome muito, é muito consumidora, e se enfeita, e se produz, não porque ela quer sentir-se bonita, mas porque ela quer mostrar para os outros, quer ter uma aparência, uma aparência, uma aparência. Muita gente compra objetos para casa, não porque se sente bem, e vai se sentir alegre, mas para mostrar para os outros. Quem entrar na minha casa vai ver isso aqui, uma capa de revista. Que revista? Que revista? Falsa aparência? Mentira. Mentira. Vamos assumir um compromisso? Estende sua mão aí, vamos buscar de Deus, é Ele que nos dá poder, é o Espírito Santo que vai nos ajudar. Querido Deus, em nome de Jesus, te agradecemos todas as chaves, toda a sabedoria maravilhosa que você colocou na nossa frente, na nossa mesa, nesta manhã. Te agradecemos em nome de Jesus pela tua graça, pela tua bondade em se revelar a nós através dessa sabedoria, através da tua palavra. E Jesus amado, nos ajuda, intercede por nós, no teu nome nós oramos, nós buscamos um novo estilo de vida, viver na verdade, na transparência de ser o que você nos fez para ser. Você é o nosso Pai, você nos fez para viver em verdade. Espírito Santo, nós te damos liberdade, nos ensina ainda mais e nos faz lembrar no momento da provocação, no momento da situação difícil, no momento da saia justa, nos dá sinais, nos ajuda a falar a verdade. Nós desejamos alegrar o teu coração e viver a tua paz. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Su, você está aqui comigo, linda. Ai, que delícia. Você está no meio desse mato. Respira, Su. Eu estou respirando essas flores artificiais que estão aqui atrás de mim. O cheiro é diferente, né? Perdão. Sabe que eu queria falar aqui dois pontos, né, do que você trouxe. O primeiro é que esse último, né, que você estava falando, a verdade não é só com as palavras. Muitas situações que nós vivemos nos colocam numa mentira. Sim. Nos colocam numa mentira. E como você bem disse, Jesus ele é a verdade, é a única verdade. Não tem como a gente ter qualquer tipo de mentira, qualquer compromisso com a mentira. Não podemos. E agora eu vejo assim, né? A gente está envolvido pela mentira. Nós vivemos essas mentirinhas, né? Opa. Não estou nem falando das mentiras, assim, mesmo, como se chama, mas essas mentirinhas aí, nós crescemos assim, ao nosso redor é assim, as pessoas acham normal. Quando você se coloca numa posição de descartar essas mentirinhas, às vezes você é criticado, fala, larga de ser tonta, imagina, você só vai falar, né, que não tá, só vai deixar para depois. Então, não, Jesus, ele é pleno, ele é a totalidade, ele é a revelação do Pai das luzes, um Pai que é perfeito, não há nenhuma imperfeição em Deus. Jesus veio nos trazer essa perfeição. Qualquer imperfeição que a gente se alinhe com isso, faça aliança com qualquer tipo de imperfeição, o mínimo que for, nós já estamos nos comprometendo com a mentira.
Então, é uma palavra muito importante, a gente já sabe, você já ouviu falar muito sobre isso, mas precisamos ficar atento, porque se tornou normal, é normal mentir, é normal contar as mentirinhas, é normal você inventar uma coisa, você ter a aparência de que é, mas não é. Não é, vamos viver na verdade. E o outro ponto que eu queria também, só para a gente encerrar, é essa questão de que você, às vezes, Deus não vai te livrar da consequência da verdade. E aí ele quer ver o nosso compromisso, até aonde você está disposto a sofrer por falar a verdade, por se parecer com Jesus, até onde você está disposto a ir. Então, Deus também espera esse compromisso nosso. Muitas vezes nós sofremos, nós vamos ter consequências negativas. É igual honestidade, né? Você é honesto em meio a um cenário de desonestidade, muitas vezes você sofre prejuízos. Mas eu quero te incentivar e te dizer, por experiência própria, quando nós temos esse compromisso, essas perdas, essas consequências que num primeiro momento nos parecem negativas, daqui a pouco o Senhor reverte em bênção. Daqui a pouco o Senhor olha para você e fala: olha, você está sendo fiel. Você está sendo fiel, então eu vou te honrar, eu estou com você. Sim. Então, vale a pena, é uma atitude de fé, é uma atitude de fé, quando nós vamos falar a verdade e sabemos que nós vamos ter algum tipo de prejuízo, seja emocional, seja financeiro, seja social, né, de relacionamento, nós não podemos ter nenhum tipo de aliança com a mentira, como foi bem explicado aqui pela minha querida amiga Eli. Então, vocês que vão ouvir, tomem essa palavra na prática, porque na teoria a gente sabe muito bem disso, eu e você já sabemos, né? Então, que o Senhor te abençoe, que te dê força e fé para você falar a verdade, para você ter atitudes que são verdadeiras. Compartilhe aí com a gente, deixa a sua mensagem, tá? Escreva aí o versículo que mais está chamando sua atenção nesse capítulo. Amém? Bom dia a todas, Deus abençoe e até amanhã.